Olá, galera. Vamos aí dando continuidade à nossa trigonometria, falar das funções circulares, a parte 2, tá bom? Então, aqui a gente vai fechar essa parte todinha e aproveite bastante que vai vir por aí. Aqui, na realidade, vamos falar agora dos coeficientes. E se tratando dos coeficientes da função seno e cosseno, nós temos o seguinte. As funções seno e cosseno podem ser representadas sob a seguinte forma abaixo. F de x igual a mais ou menos a mais ou menos b, seno de mais ou menos cx mais d, ou cosseno de mais ou menos cx mais d. Na realidade, cada uma dessas letras elas têm uma finalidade na função, no caso aqui, função geral. Tá? Então, vamos analisar aqui o seguinte. O A ele vai alterar o valor médio, o conjunto imagem, e vai deslocar o gráfico verticalmente. A gente vai ver o que é valor médio. O B ele vai alterar a amplitude da onda em relação a seno e a cosseno. O que é a amplitude? A amplitude é que o gráfico da função original, seno x ou cosseno x, ela vai esticar verticalmente ou vai encolher, certo? Então essa é a finalidade do B, da amplitude. E tem mais um detalhe. Quando esse B ele for negativo, o gráfico da função vai ficar invertido de ponta cabeça. O C ele vai alterar o período da onda, que nesse caso o período vai ser dado por 2π sobre o módulo de C. O D ele vai deslocar o gráfico horizontalmente, ou seja, em relação à função y igual a seno x ou cosseno x, esse gráfico, quando aparece o D, ele vai deslocar para a direita ou para a esquerda. Bem, os valores máximos e os valores mínimos que a função seno e cosseno assumem, os quais usamos para determinar o conjunto imagem, podem ser determinados pelas relações abaixo. Então, como é que a gente encontra o valor máximo e o valor mínimo? Dada a função, vamos determinar quando é que a função ela vai ter valor máximo. A função tem valor máximo para o seno quando este arco trigonométrico cx mais d ele é igual a π sobre 2 ou 90 graus, pois o seno de 90 graus é 1. E 1 multiplicado por b vai dar b. Então, o valor máximo será a mais b. Já para a função cosseno, a gente tem que o arco cx mais d ele vai me gerar 1 quando eu tiver esse arco valendo 0 ou 2π. Então, o cosseno de 0 vai ser 1, e 1 multiplicado por b vai dar b. E vai dar também o mesmo a mais b. Já para o valor mínimo, quem será o valor mínimo? A função seno ela vai possuir valor mínimo para 3π sobre 2. Então, seno de 3π sobre 2, aqui no arco cx mais d, vai ser igual a menos 1, que multiplicado por b vai nos dar menos b. Então, o valor mínimo da função será dado tanto para seno quanto para cosseno a menos b. Ok? Na função cosseno, o arco cx mais d, quando ele assumir valor zero, valor π, ou 3π, ou 5π, ele vai nos dar o cosseno menos 1, que multiplicado por b vai dar menos b. Certo? Seguindo em frente, vamos fazer a seguinte análise agora. O valor médio é obtido pela média aritmética entre o valor máximo e mínimo. Já sabemos o que é valor máximo, já sabemos o que é valor mínimo, e sabemos que o valor médio é o A. Então, ele pode ser determinado pela média aritmética entre os valores máximos e mínimos. Já a amplitude, que é o nosso B, ele pode ser obtido através da diferença entre o valor máximo e o valor médio. Quem é o valor máximo é o A mais B quando eu uso os coeficientes. E o valor médio? O valor médio é o valor de A que nós temos. Ok? Bem, o deslocamento horizontal do gráfico é determinado quando fazemos Cx mais D igual a zero. É claro que ao fazermos Cx mais D igual a zero, a gente vai gerar uma equação no primeiro grau, que resolvendo, nós encontramos o valor de x
como sendo menos d sobre c. Esse valor menos d sobre c, ele vai nos dar no eixo cartesiano, lá no eixo das abscissas, o ponto onde a função vai começar, quando a gente considerar um período de 2π, ok? Agora, quando nós fazemos o cx mais d igual a 2π, vamos encontrar o valor para x igual a 2π menos d sobre c. Já esse valor será exatamente o ponto para um período de 2π, onde tanto a senoide quanto a cossenoide irão terminar, certo? Então, nesse caso, indica o término da função para um período de 2π. Bem, vamos fazer essa análise aqui agora. Nós temos a função geral, ok? E vamos determinar o seguinte: esse sinal mais ou menos do valor médio, ele vai fazer com que ele define valor médio, se ele está na parte positiva ou negativa do eixo das ordenadas, ok? Ele vai deslocar a senoide ou a cossenoide para cima ou para baixo. Já o valor de A, ele vai marcar o início do gráfico quando nós tivermos o D igual a zero. Então, nessa função, quando D for igual a zero, esse gráfico aqui vai começar no eixo das ordenadas, tanto a função seno quanto a função cosseno. Aqui, nesse caso, mais ou menos. Esse sinal do B, que é a amplitude, vai determinar se a função, se for positiva, a função fica fica plotada normalmente, mas se for negativa, ela vai ficar invertida de ponta cabeça. O seno define se o gráfico será iniciado no valor médio, ou seja, se for seno, o gráfico começa no valor médio, mas se for cosseno, vai começar ou no máximo ou no valor mínimo, já que a função seno é um S deitado e a função cosseno dá a ideia de uma concha. O B é a amplitude. Ele vai fazer com que haja uma alteração da senoide ou da cossenoide em relação à função seno e à função cosseno. O que é que isso quer dizer? Vai esticar ou encolher a função seno ou a função cosseno. O C a gente já viu que ele vai determinar o período. E o D ele vai deslocar o gráfico horizontalmente, ou seja, para a direita ou para a esquerda, certo? Bem, agora a gente vai ver alguns exercícios. Primeiro, essa primeira questão, que fala o seguinte: dado o gráfico da função y igual a a mais b seno de cx. Observe que nesse caso o d é igual a zero, por isso, como foi comentado ainda há pouco, o gráfico ele vai começar no eixo das ordenadas, porque não teve deslocamento. Então, quer calcular o valor médio? O valor médio é nada mais, nada menos que a média aritmética entre valores máximos e o valor mínimo. Então, no caso, o valor máximo é 9 e o mínimo é menos 3. Isso nos dá a média aritmética, vai ficar 6 dividido por 2, que dá 3. Agora nós queremos a amplitude. A amplitude é a diferença entre o valor máximo e o valor médio. Quem é o valor máximo? 9. Quem é o valor médio? 3. Então vai ficar que a nossa amplitude é 6. Observe bem que a distância do valor médio, que é 3 até 9, é exatamente 6. O período, nesse caso, dá para nós observarmos no gráfico que é marcado aqui o meio da senoide como tendo domínio π sobre 2. Se o meio da senoide é π sobre 2, é porque o nosso período é exatamente π. E para trabalhar, para determinar o coeficiente C, a gente determina que o período é 2π sobre módulo de C. A gente sabe quem é o período, vale π, então a gente vai agora simplificar, porque nós podemos simplificar essas duas frações, aqui tem um no denominador, então simplificando π, a gente vai determinar que o nosso C vale 2, certo? C vale 2. Agora a gente já determinamos o período, agora vamos gerar a função. Gerar a função é colocar a sua forma geral ou genérica e substituir os valores encontrados. Geramos esta função.
E o último item, que é o último E, o item E, pede para nós determinarmos o conjunto imagem. O conjunto imagem ele vai ser aquele intervalo onde todos os elementos do domínio vão ter correspondente. Então, nós só teremos aqui, nesse caso, fechado em -3 até 9 fechado. Tá bom? Vamos lá para a nossa segunda questão. Depois você volta o vídeo, você analisa direitinho. Segunda questão. Se a função f é a função real dada por f de x igual a 2 menos seno de c4x. Desculpa, seno de 4x. Então é correto afirmar que. Então vamos pegar a função, vamos determinar os coeficientes. De cara, a gente já sabe quem são os coeficientes, o A vale 2, o B vale -1, o C vale 4. Mas vamos colocar aqui a relação para a gente poder amadurecer, né? Os valores todos. Valor máximo, no caso, porque a gente vai plotar esse gráfico aqui para poder analisar melhor. O valor máximo é o A mais B, o A vale 2, o B vale -1, então o valor máximo é 1. Já o valor mínimo será 2 menos -1, e 2 menos -1 vai nos dar 3, certo? Vamos verificar agora a amplitude. A própria função já nos dá a amplitude -1, e vamos determinar aqui o período, não é? Como eu tenho o C, eu vou determinar o período. Então, o período é P igual a 2π sobre módulo de C. Como C vale 4, então o período será meio, certo? Vamos analisar aqui e a resposta é, como eu tenho máximo em 1 e mínimo em 3, observa que o valor mínimo é maior que o valor máximo. Por quê? Porque a nossa amplitude ela é negativa, certo? Ela vale -1. E como eu te falei anteriormente, sempre que nós tivermos amplitude negativa, o gráfico vai ficar invertido de ponta cabeça. Então dá para a gente ver que, de fato, o nosso f de x, que é a imagem, vai ser maior que -1, ou igual a -1, e menor ou igual a -3, menor ou igual a 3, que é justamente a letra A. E plotando o gráfico, nós temos o seguinte. Vamos colocar aqui o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, valor máximo, valor mínimo, valor médio. Ok? E plotamos aqui, no caso, né, eu tenho aqui, ó, é π sobre 2. A metade de π sobre 2 é π sobre 4. E para determinar essa imagem 1, ela vai ter domínio π sobre 8, e a imagem 3 vai ter domínio 3π sobre 8. Ok? Então, no caso, esse π sobre 8 é o valor médio entre 0 e π sobre 4, e o valor 3/8 de π é o valor médio entre π sobre 4 e π sobre 2. Beleza? Vamos lá. A terceira questão é bem parecida com essa, tá? Só que agora é a função cosseno. Então, eu só fiz fazer uma adaptação, porque eu queria colocar uma função cosseno para a gente poder ver a plotagem dos dois gráficos. Então, vamos determinar também, nesse caso, já sabemos o nosso valor médio, que vale 2, já sabemos a nossa amplitude, valor máximo. Quem é o valor máximo aqui no caso? O valor máximo vai ser 2 menos 1, que vai dar 1. Já sabemos o valor mínimo, que é 2 menos 1, que vai dar 2 mais 1, que é 3. E vamos agora determinar a nossa amplitude. Então, na própria função, já dá para determinar que a amplitude é -1. O período na realidade, π é 2π sobre 4, não, 2π sobre 6, desculpa, vai ficar 2π sobre 4 também, e vai dar π sobre 2. Tá? Então, a resposta é a letra A. Letra B, porque é o mesmo raciocínio da anterior. E plotando o gráfico da função cosseno, a gente vai fazer os mesmos procedimentos, né? Indicar quem é o médio, máximo e mínimo. Então, nesse caso, observa também que o período sendo π sobre 2, eu tenho que a metade do período é π sobre 4. A metade de π sobre 4 é π sobre 8. E o 3π sobre 8, ele é justamente a média aritmética entre π sobre 4 e π sobre 2. Ok? Vamos lá, então.
Próxima questão. Aqui nesse caso é uma análise direta, não precisa arriscar nada se você prestar bastante atenção. Então está pedindo, a figura abaixo mostra o gráfico da função está representada nesse gráfico. Então, quando você olha para essa função, para esse gráfico, de cara, nós já sabemos que de 0 até 2, que é o máximo, é a nossa amplitude, né? E a amplitude, no caso, é 2. Então, a amplitude é sempre o valor que multiplica a relação, seno ou cosseno, certo? Então, no caso, elimina a letra A, elimina a letra D. Então, letras B, C e E, elas acabam tendo a amplitude igual a 2. Quem é que vai determinar, na realidade, a alternativa? É quando você pega o período, ok? O período iguala a 2π sobre C, certo? Então, quando você pega o período igual a 2π sobre C, você vai ter exatamente 4π igual a 2π sobre C e vai encontrar. Mas aqui a gente vai fazer toda a determinação. Que é o valor médio? O valor médio, no caso, é 0, porque é máximo menos o máximo mais o mínimo dividido por 2. A amplitude é o máximo menos o médio. O período a gente já tem lá que aqui é o fio da meada que a gente precisa, né? Então vai ficar 4π igual a 2π sobre C. Simplificando, a gente tem que o nosso C vale exatamente 1 sobre 2. E olhando para a alternativa, o único C que é 1 sobre 2 é a letra B de bola, certo? Então está aqui a nossa função e a letra B de bola é a nossa alternativa. Muito fácil a questão. Próximo. Questão número 5. Questão número 5 fala o seguinte: a velocidade v de uma partícula em movimento harmônico simples varia com o tempo t segundos. Não, t segundo a função. Então é dada a função, olha para a função v de t igual a 2, sendo de t menos 1. Essa posição aí desses coeficientes acaba confundindo o aluno, porque naquela coisa o aluno até sabe fazer, mas a pressa faz com que ele analise os itens errados. Então, de antemão, já sabemos aí que a nossa amplitude é 2 e que o nosso valor médio é menos 1. Observa que nós não temos o D, certo? Como não temos o D, o gráfico ele vai começar vai começar no eixo dos Y, não vai ter deslocamento. Então, aqui as alternativas, a letra A, a gente já tem que a amplitude da letra A não vale, está valendo 1. A letra B tem amplitude 2, certo? Mas o valor médio da letra B é 0 e o nosso valor médio é menos 1. A letra C ela tem amplitude 2 e tem valor médio igual a menos 1. E como é uma função seno, essa é a nossa alternativa, tá bom? A função cosseno vai ter valor médio mais 1, na letra D, desculpa, e a letra E vai ter o valor médio 1, né? E ela está virada de ponta cabeça. Na realidade, isso aqui é só para confundir. Então, a nossa alternativa é a letra C de casa. Vamos lá para a próxima questão. Bem, dada a função f de x igual a 21 sobre 2 mais 2 cosseno desse arco dado aí. Então, quem é o valor máximo? O valor máximo nós já sabemos que é o coeficiente A mais o coeficiente B, ou seja, é o valor médio mais a amplitude dividido por 2. Não, desculpa, é só a soma deles, me perdoa. Então vai ficar 21 sobre 2 mais 2. Né? Que vai dar exatamente 25 sobre 2, que vai dar 12,5. Quem é o valor mínimo? Então vai ser 21 sobre 2 menos 2, que vai dar 17 sobre 2, que vai dar 8,5. O valor médio já está expresso aqui, o valor médio é 21 sobre 2. Né? E o período aqui,
gente vai determinar aqui pela relação que o período ele vai ser exatamente 2π sobre módulo de C. Então, como eu sei quem é o C, então vai ficar 2π sobre 2/5. E conservando a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, a gente tem que o nosso período será 5π. Certo? E a amplitude? A amplitude é o valor máximo menos o valor médio. Então, se você quiser o máximo menos o médio, você determina a amplitude, mas aqui já está nos dizendo que é 2. Tá? Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão. Qualquer dúvida, gente, se você tiver, você que é meu aluno no curso, você pode mandar o WhatsApp para poder esclarecer sua dúvida, beleza? A função é bem parecida, mudou só o arco aqui, tá? E vamos determinar os mesmos valores agora acrescentando o gráfico, tá? Então agora é uma função cosseno. Então vamos determinar o valor máximo, nesse caso é 21, vai dar 25 meios, o valor mínimo vai dar 17 meios, né? O valor médio, no caso, é 21 sobre 2. E o período, aí o período muda agora aqui, porque nós mudamos o nosso C, certo? Então, o nosso C agora vale 1 sobre 5 e vai nos dar um período igual a 10π. O próximo item é a amplitude. A amplitude é o valor máximo menos o valor médio. O máximo é 12,5 e o médio é 8,5. Então, vai ficar exatamente 2. Aí, o gráfico. Vamos agora verificar o nosso gráfico. Vamos plotar aqui onde o gráfico começa. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, esse arco ele apresenta o D. Então, como ele apresenta esse valor, né, essa soma algébrica, eu precisei determinar onde é que o gráfico termina, fazendo o arco igual a 0. Isso vai nos dar x sobre 5 igual a 3π sobre 5. Vai nos dar um x igual a 3π. É onde o gráfico começa, tá? O início da cossenoide. E onde é que o gráfico termina? Quando eu pego o mesmo arco e faço igual a 2π. Fazendo igual a 2π, nós temos, podia tirar o MC aqui direto, multiplicar todo mundo por 5, daria resultado mais direto, né? Mas aí foi isolado, fez a soma aqui no caso, passa 5 multiplicando, divide por 3, ok? Vai somar e vai dar 13π. Aí no caso a cossenoide é onde ela termina. Então dá para a gente verificar que nesse caso dá para determinar de fato que é o período, só olhando para o gráfico, né? Então olhando para o gráfico, nós temos que começa no 13 e termina no 13. A diferença é o nosso período. Aí vamos plotar o nosso gráfico aqui agora. Destacar os valores que já determinamos aqui e vamos colocar o eixo cartesiano, tá? Então valor mínimo, valor máximo, o valor médio, e vamos colocar aqui o nosso período. O nosso período é ele começa o gráfico em 3π e termina em 13π. Vamos colocar esses arcos, certo? Agora vamos determinar o seguinte, quando eu tenho o 3π, a imagem dele é o valor máximo, tá? E quando eu tenho 13π, o valor também da imagem é o valor máximo. Vamos determinar aqui o valor médio do domínio. O valor médio do domínio, tá certo? É 8. E para ficar melhor, para nós plotarmos melhor esse gráfico, vamos achar o valor médio entre 3π e 8, que nesse caso é 11π sobre 2, e o valor médio entre 8 e 13, que é 21π sobre 2, certo? E aí nós traçamos a nossa cossenoide, tá? Então, teve deslocamento horizontal para a direita, beleza? Então, tem a nossa cossenoide. Próxima questão. Próxima questão é uma função parecida, né? Parecida não, a mesma ideia. Essa agora é uma função seno e não tem infração aqui. Então, o valor máximo de cara, o valor máximo é 5.
e o valor mínimo é menos 1. Nós vamos determinar aqui 5 e menos 1, certo? O valor médio de cara é 2, mas é o máximo menos o médio. Desculpa, o valor médio é a média aritmética entre o máximo e o mínimo. Você pode achar que eu estou sendo repetitivo, né? Sempre colocar essas relações, mas a ideia de colocar essas relações é para que você possa guardar na tua cabeça. É para você não ficar com aquela decoreba, aquela coisa de você saber o que você está fazendo. Tá? Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco grande, mas a ideia é essa mesmo. Né? Você chegar e tirar um tempo para você analisar detalhe a detalhe. Vamos lá então, valor médio vai ficar 4 sobre 2, que é 2. Aí quer o período. O período, no caso, o nosso C vale 1. Então, na letra D, o período, eu tenho P igual a 2π sobre C. Como C vale 1, então o período é 2π. Tá certo? 2π. A amplitude de cara é 3, mas a amplitude é o máximo menos o médio. Então, o máximo, que é 5, e o médio, que é 2. Então, vai dar 3, certo? De cara, máximo menos o médio. E, por último, vem o gráfico para um período, ou seja, só uma volta no ciclo, como se fosse uma volta, né? Vamos aqui achar o início dele, como tem aqui o acréscimo no arco, né? Não está só o C, então vai ficar o início do gráfico, que é π sobre 2, C menos π sobre 2 igual a 0, e x igual a π sobre 2, que é o início do gráfico. E o mesmo arco igual a 2π, para encontrarmos o final dessa senoide. Então vai ficar, no caso, 5π. 5π sobre 2, certo? Temos aqui o final da nossa senoide. Agora vamos pegar e traçar esse gráfico. Vamos plotar aqui os valores que já foram determinados e vamos colocar aqui. Sim. Então, como tem aqui houve deslocamento horizontal, é interessante nós calcularmos o meio desse período, certo? Então, o meio é a média aritmética dos extremos do gráfico, do domínio. Então, vamos encontrar aqui 3π sobre 2. Então, traçado eixo cartesiano tem o valor máximo, o valor médio e tem o valor mínimo. Plotando os valores. Tá, depois você analisa devagar, direitinho, como é que foi feito isso daqui. Tá? Então, observa bem. Nesse caso, o gráfico vai começar aqui. Então, se você observar, ele está de ponta cabeça. Certo? Ou melhor, me perdoa, está normal o gráfico, não está de ponta cabeça não. Está deslocado para a direita. Então, essa é a nossa senoide. Próxima questão fala o seguinte. Aqui você observa o gráfico e o conjunto imagem da função y de r em r, definida por y igual a 2 módulo do cosseno de 2x mais 1. Então, primeiro, a gente vai analisar esse módulo aqui. Qual é a finalidade do módulo? O módulo ele converte qualquer valor em absoluto. Então, se é positivo, permanece positivo. E se é negativo, vai ficar positivo. Então, quando a gente for trabalhar aqui nesse caso, a gente está dizendo o seguinte, que toda a parte da imagem que for para baixo, ela vai ser voltada para cima, vai ser rebatida. Então, vamos calcular aqui os coeficientes normais, como é feito com uma função se não tivesse aqui esse módulo. Então, vamos determinar o valor médio. Observa que eu tenho aqui o nosso A, ele vale 1, e o nosso amplitude, que é o B, vale 2. Então, o valor máximo é 1 mais 2, que vai dar 3. Já o valor mínimo, ele vai ser 1 menos 2. Então, o menos 2 vai ficar menos 1. Então, temos o valor máximo e o valor mínimo. Né? Então, já vimos aí que lá no valor mínimo vão ter imagens negativas, elas vão ser rebatidas. Agora, vamos determinar aqui o valor médio. O valor médio já está na cara que é 1, mas é o máximo menos é o máximo somado com o mínimo dividido por 2.
vai dar 1. Período, nesse caso, vai ficar, o nosso C vale 2, então vai ficar, período vai ser π, somente π. Então, tendo em posse o valor máximo, o valor médio e o período, a gente vai determinar a nossa amplitude. De cara, a amplitude já sabemos também que é 2, mas o que é amplitude? Como é que eu olho para o gráfico e determino a amplitude? É o valor máximo menos o valor médio. Então, o nosso valor máximo é 3, o valor médio é 1, a amplitude é 2. Certo? Vamos marcar aqui o nosso eixo cartesiano, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, e vamos verificar o seguinte. Vamos colocar o valor máximo, o valor mínimo e o valor médio. Certo? Valor médio. Nesse caso, o que é que nós temos? Para a direita, nós vamos determinar o seguinte, não teve deslocamento, viu, gente? Vamos determinar, então, o período. O período é π. Então, para um período π, eu vou dividir o gráfico aqui no meio, certo? E vou determinar esse valor que é média do período. Essa média do período, o que é que eu observo? Que, no caso, ele vai ter imagem menos 1, quando eu tiver π sobre 2, certo? Vem aqui logo. Aí pego π sobre 4, π sobre 4 vai ter imagem 1, tá? E o 3π sobre 4 vai ficar com a imagem, é uma função cosseno, vai ficar com a imagem 1 também. Tranquilo? Agora, o que é que vai ocorrer? Quando a gente for traçar esse gráfico, ele vai, naturalmente, essa concha, que é a ideia do gráfico da função cosseno, ela vai estar passando para a parte de baixo do eixo X, porque eu tenho imagens negativas. Só que o módulo vai executar o rebatimento automático. Assim, vai e rebate, certo? Então, rebateu. Então, a ideia é essa mesma aqui, porque não admite imagem negativa. Agora, vamos verificar como é que fica para toda a extensão do gráfico. Tá? Aí, vou colocar os valores e vou plotar e determinar o nosso gráfico. Tá certo? Então, como eu tenho domínio real e contradomínio também real, ele iria tanto para a esquerda quanto para a direita, batendo e rebatendo, sempre rebatendo, até o infinito. Tá bom? Essa questão é muito legal, muito boa essa questão. Vamos em frente, já está acabando, tá? Um físico, estudando o movimento de uma partícula, concluiu que a velocidade v dessa partícula em centímetros por segundo, em função do tempo t em segundo, é determinada por uma função do tipo v igual a a seno de kt, cujo gráfico é... Bem, está aqui o nosso gráfico. Né? Então, de antemão, o que a gente vai ter que observar? Vai ter que saber quem é o valor de... Ele quer saber quem é a vezes k. A vezes k. O que é que deve ser feito? Eu vou verificar o meu valor de A. O meu valor de a princípio, quem é A? É o nosso valor médio, não é verdade? Só que ele quer A vezes K. Então, vamos fazer o seguinte agora aqui. Ó. Sendo essa função, o período ele já nos dá. Esse período ele vale π, porque é o que eu tenho aqui para um gráfico. Então, observa que a senoide está de ponta cabeça. Isso vai nos determinar que esse valor aqui, ó, o valor que está multiplicando esse A, ele não é valor médio. Esse A, ele é o valor que está multiplicando a relação trigonométrica, o seno, não é? Então, ele aqui seria a nossa amplitude, certo? Então, ele não é o valor médio, ele é a nossa amplitude. E a nossa amplitude, já dá para ver que ela é negativa e ela vale 10. Mas vamos determinar aqui o período. Nesse período, eu vou achar o valor de C. Quem é C? É exatamente o K, tá certo? Então, substituindo, o que é que nós temos? Nós temos que o período é π e o período π sobre K
vai ser igual a π, certo? Então, π igual a 2π sobre k. Simplificando, o nosso k vale 2, certo? Esse valor é para estar bem aqui para a direita, não é para estar para a esquerda. Então, o nosso k vale 2. Vamos determinar a nossa amplitude, que a nossa amplitude é o valor máximo menos o valor médio, que é o valor máximo da função. O valor máximo da função é 10, o valor médio é 0. Mas como a função, olha lá, como A, nesse caso, determina a amplitude, e sabendo que a senoide está invertida, então a amplitude é menos 10, certo? Então a amplitude ela seria 10 se a senoide estivesse na posição normal, mas como está invertida, ela será negativa. Então, como ele quer o produto A vezes K, então ele quer menos 10 vezes 2, que vai dar exatamente menos 20. Alternativa, letra D de dado. Ficando muito longe. Vamos lá, galera, para a nossa 10ª questão. Ela fala o seguinte: a equação a seguir retrata a temperatura média mensal nas águas superficiais do mar, tomada a 30 graus de latitude sul próximas a Porto Alegre, durante os meses do ano. Então nós temos a função y igual a 28 mais 4 seno de τπ sobre 6 menos π sobre 3. Onde y é a temperatura em graus Celsius e t é o tempo em meses. Letra A, qual a temperatura média do mar a essa latitude? Letra B, qual a temperatura média no mês de março? Letra D, de quanto tempo foi a amplitude da curva? Letra C, letra D, quais foram as temperaturas máximas e mínimas verificadas? E a letra E, em qual mês do ano a temperatura foi mínima e em qual mês foi máxima. Então vamos lá para a nossa letra A, qual a temperatura média? Se você olhar para a função que é dada, você já responde que a temperatura média é 28. Mas quem é o valor médio? É o valor máximo e o valor mínimo, não é? Então, a média é a média aritmética entre o valor máximo e o valor mínimo. Nesse caso, a gente sabe que é 28 graus. A letra B, qual foi a temperatura média do mês de março? Então, observa que o mês de março, ele me dá o t igual a 3. Então, na função, aonde tem t, eu vou colocar 3. Então, na letra B, vai ficar y igual, certo? Aqui nós temos π sobre 2 menos π sobre 3. E vamos gerar π sobre 6. Quem é o seno de π sobre 6? Π sobre 6 é referente a 30 graus, é equivalente a 30 graus, e o seno de 30 graus é meio. Então, meio que vai multiplicar 4, vai nos dar exatamente 2. 2 que somado com 28 vai nos dar 30 graus, certo? Letra C, de quanto foi a amplitude da curva padrão? A curva padrão, no caso, seria a função seno x. Mas aqui no caso ele quer saber quem é a amplitude da onda. No caso é 4. Tá? Letra D. Não, letra D. Quais foram as temperaturas máximas e mínimas? A temperatura máxima a gente pega o valor do A mais o valor do B. Então o valor máximo 28 mais 4 vai dar 32. E a temperatura mínima é o valor mínimo, que é 28 menos 4, que vai dar 24. E a letra E, em qual mês do ano a temperatura foi mínima e qual foi máxima. Então, na letra E, a gente vai ter que explorar um pouco de equação trigonométrica, certo? Que é, um pouco não, explorar a equação trigonométrica. Então, no caso, eu tenho a temperatura máxima, certo? Então, vai ficar a máxima, vai ser a média mais 4 seno de τπ sobre 6 menos π sobre 3. Então, a gente vai isolar a relação aqui, não é, o seno, e o 28 vai trocar de membro e de sinal. Então, nós temos 32 menos 28 vai nos dar o valor
4. Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar seno igual a 1. Ok? Seno igual a 1. Agora, visualizando a circunferência trigonométrica, dá para verificar aonde que o seno vale 1. Ok? Então, o seno ele vai valer 1 quando nós tivermos esse arco valendo π sobre 2. Então, vamos igualar a π sobre 2. Aqui a gente vai tirar o mínimo, que no caso é 6, né? E vamos gerar o seguinte. Simplificando o π, porque eu tenho π em todos os termos, e vai ficar exatamente essa relação, calculando o mínimo. A gente tem que o mínimo é 6. Então, t será igual a 2 mais 3. Certo? Então, o tempo vai ser 5, lá no mês de maio. Então, no mês de maio, nós tivemos a temperatura máxima. Agora, vamos trabalhar com a temperatura mínima. A temperatura mínima é 24. Então, vai pegar a relação e vai igualar agora a 24. Então, vai ficar 24 menos 28, certo? Que vai dar menos 4. Passa o 4 dividindo e vamos ter aí o seno do arco igual a menos 1. Então, onde é que o seno é menos 1? O seno é menos 1, visualizando a circunferência trigonométrica, o seno é menos 1 lá em 3π sobre 2. Tá bom? Então, vamos igualar esse arco aqui a 3π sobre 2. Podemos simplificar o π, não é? E vamos determinar o MMC, que também é 6. Então, vai ficar 6 dividido por 6, vai ficar 1 vezes t. Então, t igual a 2 mais 6. 2 mais 9, aliás. Ok? 2 mais 9. Então, a temperatura que nós queremos é no mês de novembro. Essa questão é bem legal, bem simples. E é questão que tem cara de Enem. Muito boa essa questão. Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão é a questão de número 11, que fala o seguinte. A solução de muitos hormônios em nosso organismo pode ser considerada periódica. A noradrenalina é uma substância envolvida nas sinapses de nervos dos sistemas simpáticos, isto é, um neurotransmissor. Os níveis de noradrenalina observados na urina de pessoas normais pode ser representado aproximadamente pela função abaixo. Então, o y de t igual a 16,3 menos 4 seno de 2π sobre t menos 4π sobre 3. Tá? Onde t é o tempo em anos e y é o nível sanguíneo dessa substância em unidades adequadas. Com esses dados, pergunta-se qual o nível máximo desse hormônio secretado pela urina. O valor máximo é justamente o que a gente vai determinar aqui. Ó. O valor máximo vai ser o A mais o B, certo? Então, que nos dá o número máximo de 12,3. E qual é o período dessa função? O período dessa função a gente vai determinar aqui, ó, pegar o C, né, que vale 2. Então, o período vai ser 2π sobre... o C vale 2π, já que tem a variável, né? Então, 2π sobre 2π. Então, vai ficar 1. Beleza? Bem simples mesmo. Próxima questão. Bem, essa questão é parecida com a que a gente fez da poça, agora ela vem na forma de um problema, né? Então, uma equipe de mergulhadores, dentre eles os estudantes de ciências exatas, observou o fenômeno das marés em determinado ponto da costa brasileira e concluiu que o mesmo era periódico e podia ser aproximado pela expressão. Então, P de t igual a 21 sobre 2 mais 2 cosseno de tπ sobre 6 mais 5π sobre 4. Onde t é o tempo em horas decorrido após o início da observação,
T0, e P de T é a profundidade da água em metros no instante da observação. Tá? Então pede para resolver a equação. Se pede para resolver essa equação, é só nós pegarmos esse arco aqui, que vale Tπ sobre 6 mais 5π sobre 4, e verificar para que valores no ciclo eu tenho o cosseno igual a 1. Então, o cosseno vai ser igual a 1 quando nós tivermos este arco valendo 0. Então, vamos igualar a 0 primeiramente, certo? Ou 2κπ. Então, nesse caso aqui, como ele está colocando periódico, coloca 2κπ porque já generaliza. Tá? Aí vamos simplificar o π, nesse caso, dá para simplificar logo π, né? E vamos, faltou cortar aqui, e vamos determinar o MMC, eu passo o 6 multiplicando todo mundo, então vai ficar 5π sobre 4 vezes 6 mais 2k sobre 6, vezes 6 aliás, que vai nos dar 30 por 4, vai ficar 15, menos 15 sobre 2. Mais 12k, sendo k um número natural, tá bom? E esse caso aí, a solução acabou? Não acabou, não acabou, porque está generalizando. A princípio, quando coloca o 2κπ, já está pegando o arco 0, o arco 2π, 4π, 6π, todos os arcos pares, tá bom? Vamos lá, galera, para a nossa questão 12, letra B de bola. Fala o seguinte: determinar quantas horas após o início da observação ocorreu a primeira maré. Bem, na questão anterior, a gente gerou essa relação, essa equação, essa função para T, né? E a gente observa que esse K, ele é um número que não pode ser zero, é um número natural excluindo zero. Então, a nossa primeira maré, ela vai ocorrer quando esse K for 1, ok? Então, sendo esse valor de K igual a 1, a gente vai só substituir na equação agora, e temos que T será menos 15 meios mais 12 vezes 1, que é 12. Quem é menos 15 meio? É menos 7,5, não é? Então, teremos menos 7,5 mais 12. E menos 7,5 mais 12 vai dar exatamente 4,5 horas. Tá certo? Então, depois que começou a observação, após 4 horas e meia, tiveram aí a primeira maré observada. Tá bom? Vamos lá para a nossa última questão agora. Fala o seguinte: os participantes de Cooper balançam seus braços ritmicamente quando correm para frente e para trás, descrevendo uma oscilação completa de 3/4 de segundos, conforme a figura abaixo. O ângulo θ varia em função do tempo t, em segundos, aproximadamente de acordo com a equação. Θ igual a patati patatá. Então, observa bem o seguinte: nesse caso, o que a gente tem que observar? Esse ângulo θ, o movimento dos braços para frente e para trás. Tomando por base os dados acima, podemos afirmar que o maior valor assumido pelo ângulo, observa, o maior valor que ele quer saber é exatamente o valor máximo, tá? Então, nesse caso, quem é o valor máximo da função? O valor máximo da função é quando a gente considera o A mais o B, certo? Só que no nosso caso, o A vale 0. Não te preocupa com esse θ, porque ele está aqui, né? Eu não vou precisar dele, é ele que eu quero calcular. Então, eu vou determinar o meu valor máximo, ok? Então, vamos determinar o nosso valor máximo. Então, o valor máximo, no caso, será 0 mais π sobre 9. 0 mais π sobre 9, que vai dar π sobre 9. Esse π em graus, ele vale 180 graus, então o valor máximo é exatamente 20 graus. Desculpa esse barulho aí, tá, gente? Então, finalizando aqui, nossa alternativa letra B de bola.
É uma questão que é questão de observação, né, e conceito também. A gente tem que pegar o que o cara está querendo pedir para você dentro do texto. Então, quando ele fala o maior valor assumido, o maior ele quer dizer o valor máximo nas entrelinhas. Tá bom? Obrigado aí por tudo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço.